A Willow é um dos personagens mais icônicos de Pig, e hoje vamos falar sobre algo que nunca ninguém falou sobre. Nesse vídeo vamos estar analisando a Willow e o motivo que ela é o melhor personagem de Pig, não no ponto de vista da comunidade, mas sim da história. Mas para percebermos isso precisamos ir mais a fundo na história e nos motivos por detrás de suas ações. Então sem mais enrolação, vamos começar. Antes do primeiro livro, a Willow já tinha uma história e um arco de personagem definido. Ela começa como uma garota pobre, mas feliz apesar de viver em um beco de um edifício. Ela tem um irmão que gosta muito e se preocupa. Infelizmente os pais dela acabam sendo presos por motivos desconhecidos. E é aqui que as coisas começam a mudar. Ela e o seu irmão ficam sozinhos, e uma adulta chamada Daisy cuida deles. Infelizmente o exército chama ela, deixando os dois sozinhos de novo. Aqui já temos uma mudança considerável no personagem da Willow. De animada e feliz, ela agora é alguém triste sem ninguém, ficando ainda mais triste com a partida da Daisy. Mas ainda não acabou, pois o seu irmão ficou muito triste com o ocorrido. Infelizmente ele acaba fugindo e vai embora, mudando a Willow para um personagem ainda mais triste, agora também sozinha e sem saber o que fazer. A Willow começou a mudar realmente algum tempo depois. Após ser pega por roubar pela própria sobrevivência, ela é levada para a prisão. Aí a infecção começa e ela consegue fugir. Sabemos por um dos finais dos capítulos extra que ela sentia empatia pelo Tigre e queria ajudar. Muito mais tarde é especificado por ela mesma que ela deu segurança, abrigo e alimento para ele, então podemos afirmar que nesse tempo a Willow ainda era uma boa pessoa, apesar do que já tinha passado. Foi também nesse tempo que ela provavelmente começou a juntar o seu grupo que futuramente iria se tornar o PSP, e é com esse grupo que vemos outra grande mudança no desenvolvimento da Willow. Algum tempo depois do grupo estar formado, ela mudou, parou de ser uma pessoa boa, que se importava com os outros e começou a machucar todos em volta dela. Alguém egoísta que não liga pra mais ninguém. Eu acredito que isso seja o possível efeito de um trauma que ela teve por perder 4 pessoas importantes na vida dela. E depois de finalmente sentir o poder que ela tinha, isso chegou na cabeça dela. Ela agora quer que os outros se sintam mal do jeito que ela sentiu. Esse raiva faz ela querer vingança das pessoas que levaram ela pra prisão, tendo o primeiro impacto importante na história, a morte do Dog. No Book 1 ela não tem muita importância na história, o grupo ainda era um mistério nesse tempo, então só vemos mais da Willow na segunda parte da história. No Book 2 ela ainda mantém as mesmas características que mencionei antes. Ela é egoísta e machuca todos em volta dela. Ela acaba matando outro personagem, até destrói a casa de pessoas inocentes e coloca eles em uma prisão. No capítulo 6 ela está tão focada em conseguir vingança que ela não ajuda nenhum dos membros do grupo. Não é até o final do capítulo que ela finalmente percebe o quão errada estava. Após perceber que fez as pessoas perderem a irmã mais velha, ela se identifica, e nesse exato momento temos provavelmente o melhor desenvolvimento de personagem de todo o jogo. Após perceber o quão horrível ela estava sendo, ela decide ajudar os personagens principais a encontrar a cura para a infecção. Ela não é mais tão egoísta como antes. Nesse momento começa um novo arco de personagem para Willow, onde ela precisa aprender a ser alguém decente de novo. O seu arco de vilão acabou e agora começa o famoso arco de redenção. Para essa próxima parte eu vou precisar explicar o que é um arco de redenção. Um arco de redenção é quando um vilão de um jogo percebe seus erros e tenta melhorar tudo fazendo parte do lado do bem. Um exemplo disso é esse doutor aqui do Homem-Aranha, o filme todo do Homem-Aranha 2. Esse cara louco é o vilão, mas no final ele acorda e percebe o que fez, se sacrificando para arrumar os erros dele. Nesse caso em específico, ele morre logo depois, então o arco é pequeno, mas arcos de redenção podem demorar algum tempo, como por exemplo Espera, o que é isso? Não é possível. Galera, acho que é um primeiro patrocinador do canal. Você é um criador de conteúdo procurando levar o seu canal para o próximo nível. Você quer desbloquear todo o potencial dos seus vídeos e levar o seu canal até o topo? Então o Vidyaku é a melhor opção para você. Vidyaku é a melhor ferramenta para deixar os seus vídeos melhores e ajudar com o crescimento do canal. Algumas dessas funções incluem recomendação de títulos, uma lista de verificação com dicas de detalhes importantes do vídeo, saber se as palavras-chave do seu canal funcionam, inteligência artificial para ajudar com o que você precisar e muito mais. Você pode receber emblemas quando chegar em uma meta e até mesmo comparar você com outros canais. Ele também vem com algumas aulas e tarefas diárias para te ajudar. E a melhor parte é que isso é de graça. Se estiver procurando por melhorar o seu canal, crie uma conta no Vidyaku usando o meu link na descrição. Você não irá se arrepender.
Bem como eu estava falando, arcos de redenção podem demorar mais tempo. Por exemplo, um vilão secundário se juntando aos heróis nos últimos episódios para derrotar o vilão principal, e é basicamente o que acontece no caso da Willow. Ela percebeu os erros e se junta aos heróis para derrotar o vilão principal, que é a infecção. Na segunda metade do Buque 2 é isso da parte dela, mesmo ainda mostrando que não se importa muito e ainda sendo arrogante, ela ainda está no processo de mudança. No capítulo 8 tem uma conversa muito interessante, que dá ainda mais profundidade pro personagem dela. Nessa conversa ela e o jogador estão brigando um com o outro, e aqui mostra que mesmo ajudando ele ela ainda sente ódio, ela ainda tem sentimentos, e tem de fato motivos para odiar o jogador. Infelizmente essa conversa não dura muito, mas isso já foi o suficiente para termos uma ideia de como ela se sente por dentro dessa casca ameaçadora que ela tem. No capítulo 11 ela ajuda muito a equipe, mas diferente da última vez, ela não parece com tanto ódio como antes, e de novo no final mostrando uma parte mais sensível dela após ver a Daisy infectada, algo que ela não mostrava faz algum tempo, mostrando uma evolução no arco de redenção dela. Um pouco mais para frente, e a Willow e o Tigre brigam de novo. Acho que foi uma ótima ideia para o personagem, porque mesmo ajudando a equipe de heróis, ela ainda machucou pessoas, e ver isso sendo abordado mais ainda pelo Tigre, dá mais profundidade para a personalidade dela, nos lembrando que ela ainda não é totalmente boa. O último capítulo tem vários finais, mas eu vou focar mais no final secreto. Bem no final secreto, a Willow e o Tigre acabam a luta, mas nenhum ganha. O Tigre lembra ela dos bons velhos tempos, quando eles estavam lá um para o outro, e acho que é aqui que o arco de redenção dela está completo. Ela percebe que não é a única que está sozinha e fica pensando sobre o que fez, pedindo desculpas no final e indo viajar com o Tigre. Só eles os dois como nos velhos tempos, fechando o último momento dela no capítulo, finalmente em paz com o Tigre e com ela mesma. Agora você chega no final e se pergunta por que eu falei a história dela toda. Bem, agora quero que você pense nos outros personagens do jogo e me fale quem você consegue falar sobre do mesmo jeito que falei. Pois é. Pig tem um grande problema como a história é contada, principalmente quando o assunto são os personagens. Muitos dos personagens no jogo estão lá pelo simples fato de estar e nada mais. O jogador não ganhou nenhum arco de personagem e ele é o principal. Não tem nenhum acontecimento que muda ele como personagem, e isso é para quase todos, como por exemplo o Girafa, Mimi, Zizi, Zuzi. Os restantes membros do grupo da Willow, Okona, mais de metade estão lá só porque sim e não por serem personagens, e isso deixa um vazio muito grande na história. Mas o personagem da Willow foi bem construído. Eu sei que tem personagens com arcos ou desenvolvimentos, como o Senhor Batata ou o Pony, mas comparando os dois com a Willow, os arcos deles são bem pequenos. Eu não tenho muito mais que falar para além de perguntar se você concorda. O que você acha? Se gostou, se inscreva, porque tenho mais ideias de vídeo como essas de análise em mente, e é isso. Falou!